O início da década de 90 devolveu a esperança para os brasileiros. Se com a nova Constituição Federal é instaurado um mundo de oportunidades no campo jurídico, o Plano Real estabiliza a economia poucos anos depois. Neste cenário, surge o escritório Pimentel e Roenkol Advogados, fundado em dezembro de 1994, com a missão de ser especialista em direito tributário. A partir da Constituição, a partir do momento que o sistema tributário trazido na Constituição entra em vigor, então passa a ter uma demanda bastante expressiva, né, em função de tributos que são instituídos por lei ordinária, por lei complementar, diversas questões jurídicas começam a ser levantadas. Aí eu vi a necessidade, havia poucos escritórios de advocacia especializados na área tributária em Porto Alegre e de uma forma bastante artesanal em relação ao que a gente pressupunha que o mercado ia precisar, né? E efetivamente foi isso que foi acontecendo, né? Desde a sua fundação, o escritório Pimentel e Roenkol Advogados acompanhou de perto importantes eventos tributários. Através da unificação da Receita Federal com a Receita Previdenciária, o governo federal aumenta o rigor na fiscalização e cruzamento de informações. E isso provoca a necessidade das empresas começarem a estruturar controles e sofisticar seus planejamentos tributários. Diante dos novos desafios impostos, o escritório criou uma área societária, sob a responsabilidade do sócio Marcelo Saldanha Roenkol. A entrada do direito societário no escritório, ele na verdade ele veio com uma complementação do direito tributário que sempre foi o core business, né, da nossa atividade. O que a gente começa a sentir ali em 2005, 2007, a necessidade de fazer essa complementação no atendimento, até pelo perfil de cliente que nós já trabalhávamos na época. E foi uma área interessante que nos trouxe frutos e reconhecimentos, digamos com uma brevidade, até porque ali por 2008 nós já estávamos participando de operações de M&A importantes, enfim, fazendo algumas transações societárias a ponto de que hoje a gente tem um departamento quase autônomo aqui dentro do escritório e uma atuação já consolidada, né, tanto em reestruturações societárias como em operações de aquisições. Tendo essas ferramentas, passou a desenvolver mais intensamente esse trabalho, mas sempre trazendo esse DNA do direito tributário para dentro do direito societário. E a gente tem uma percepção de que o nosso crescimento no mercado de fusões e aquisições acompanhou o próprio crescimento desse mercado ao longo dos últimos 10 anos, né? E até fazendo uma perspectiva para o futuro, assim, a gente entende que há uma possibilidade, há um cenário de crescimento para o mercado de M&A nos próximos anos. No fechamento da primeira década dos anos 2000, o Brasil vive um boom econômico. Nesse período, o escritório Pimentel e Roenkol Advogados é demandado por grandes grupos empresariais para expandir sua atuação para caráter nacional. Quando a gente veio para São Paulo, nós já éramos um escritório nacional, mas a nossa estrutura aqui também permitiu que ficasse mais fácil a questão da logística para atender todos os demais estados que nós já atendíamos. Então, nessa trajetória aí de 2005 até 2013, que foi quando eu vim, início de 2013, passei desde estagiário até sócio patrimonial do escritório e fazendo a gestão desses 2 escritórios aqui no estado de São Paulo. Um dos planos estratégicos estabelecidos pelo escritório Pimentel e Roenkol Advogados, a partir de 2007, foi o desenvolvimento dos potenciais de seus profissionais dentro da mesma cultura e valores de trabalho. Hoje nós somos 6 sócios patrimoniais no escritório, né? Desses 6 sócios patrimoniais eu sou o fundador. Tem a Deise, que é uma das sócias, que foi a única que não começou como estagiária. E eu saí para ter uma experiência em uma multinacional, né? Fiquei 5 anos fora, o que acabou agregando uma experiência muito grande para o meu retorno, que foi em 2005.
É um momento que eu comecei então a trabalhar diretamente com empresas e trazer um pouco do que a empresa está precisando de um escritório de advocacia. Essa capacitação profissional trouxe reconhecimentos. A revista Análise e Advocacia aponta o escritório Pimentel e Roencol Advogados entre os mais admirados do Brasil desde 2007. No estado do Rio Grande do Sul, em 2017 e 2018, foi apontado como o escritório especializado mais admirado. A gente tem que estar suportando, apoiando tecnicamente, né, aliado aos interesses, aos objetivos dos clientes e ter muito claro qual é o cenário que está em jogo. Então, enfim, se nós temos um cenário de pressão de fiscalização, se nós temos um cenário de jurisprudência muito profisco, a gente vai ter que, digamos assim, assessorá-los e expor essas dificuldades, uma visão conservadora, se existem oportunidades, se a jurisprudência, enfim, está sendo mais, digamos assim, pró-contribuinte, ela está sendo adepta a algumas teses, a gente tem que propor elas, a gente tem que estar suportando e se estruturando. Propor oportunidades aos clientes e antecipar os problemas que eles podem ter. Por isso a gente teve que, ao longo dos anos, ir realmente alinhando e aprimorando, né, o conhecimento técnico para poder atender esse cliente num nível de excelência, né? Em 2019, o escritório Pimentel e Roencol Advogados completa 25 anos de excelência na advocacia brasileira. Um escritório jovem e preparado para o futuro. Esses 25 anos, né, aqui na perspectiva jurídica tributária, eles representaram tantas mudanças, tantos acontecimentos, né, tantos paradigmas, enfim, desafios. Eles nos trazem, digamos assim, uma certa confiança para que a gente esteja preparado para enfrentar o que vem pela frente. Ou seja, nós temos passado por tanto isso, ter lidado com os desafios, né, e hoje ter chegado consolidado, né, como um escritório de direito empresarial, só nos motiva e anima para a gente seguir em frente e continuar no nosso desenvolvimento. Eu estou começando hoje. Foi um período de aprendizado para os próximos 25 anos que eu desejo estar no mercado aqui, fazendo com que esse escritório cresça muito, né? Que seja apenas uma fase inicial da nossa atividade.